Um homem consciente, em chamas, pedindo uma gota de água que nunca virá. Esse não é um conto de terror, é o que Jesus descreveu sobre o inferno. E se você ainda não parou para entender o que a Bíblia realmente diz sobre esse lugar, este vídeo pode mudar a sua eternidade. Existe uma verdade que o mundo moderno tem tentado apagar. Uma verdade que as igrejas muitas vezes evitam por medo de parecerem severas demais. Mas foi justamente Charles Spurgeon, o maior pregador que o mundo evangélico já conheceu, quem disse que silenciar sobre o inferno não é misericórdia, é crueldade disfarçada de gentileza. Spurgeon pregou sobre o inferno não para aterrorizar os fiéis, mas porque amava as almas com uma intensidade que não lhe permitia calar. Ele dizia que o pregador que nunca fala do inferno, ou não crê nele, ou não se importa com as almas dos homens, e essa palavra continua viva e necessária até hoje. A Bíblia não é um livro de contos. Ela não usa figuras de linguagem para suavizar realidades inconvenientes. Quando as Escrituras falam do inferno, falam com seriedade absoluta, com detalhes que causam sobriedade na alma de qualquer pessoa que lê com um coração aberto ao Espírito Santo. Há algo que precisa ser dito com toda clareza, antes de qualquer outra coisa. O inferno não é uma invenção medieval, não é um instrumento de controle religioso, não é uma fantasia de pregadores radicais. O inferno é uma doutrina que veio diretamente da boca do Senhor Jesus Cristo, o mesmo que curou cegos, ressuscitou mortos e disse: "Deixai as crianças virem a mim." Em Mateus capítulo 10, versículo 28, Jesus declarou: "Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno." Perceba, foi o próprio Filho de Deus quem pronunciou esse aviso. Não foi um profeta severo do Antigo Testamento. Não foi Paulo em tom de disciplina. Foi Jesus. E Jesus falou sobre o inferno mais vezes do que qualquer outro autor bíblico. Isso não é coincidência. É a expressão do amor mais honesto que existe. Aquele que não esconde o perigo para parecer gentil, mas que o anuncia com clareza porque se importa profundamente com quem está ouvindo. Spurgeon entendia isso como poucos. Ele dizia que preferia pregar sobre o inferno com lágrimas nos olhos do que deixar de pregá-lo e ver almas se perderem por ignorância. Essa postura revela algo essencial. Falar sobre o inferno não é um ato de julgamento, é um ato de amor profundo e responsável. Hoje, nesta pregação, vamos percorrer juntos o que a Bíblia realmente ensina sobre esse lugar. Não vamos nos basear em tradições religiosas, em filmes de terror, nem nas fantasias populares. Vamos nos sentar diante da palavra de Deus e deixar que ela fale por si mesma, com toda a sua sobriedade e toda a sua autoridade. A palavra grega usada nos evangelhos para inferno é Geena, que fazia referência ao vale de Hinnom, um lugar fora de Jerusalém onde o fogo nunca se apagava. Era um lugar de lixo em chamas, de corpos abandonados, de fumaça permanente e incessante. Jesus usou essa imagem porque queria que as pessoas entendessem com clareza. Existe um destino eterno para aqueles que rejeitam a Deus. E esse destino não é um sono eterno. Não é simplesmente o nada. Não é uma extinção pacífica da consciência. As Escrituras descrevem o inferno como um estado de plena consciência, onde a alma permanece completamente ciente de tudo o que perdeu, de tudo o que escolheu e de tudo o que nunca mais poderá ser recuperado. Isso é o que torna a mensagem do inferno tão urgente. Não é crueldade anunciá-la. É o mesmo amor de quem vê alguém caminhando em direção a um abismo e grita com toda a força de seus pulmões para que pare, para que olhe, para que reconsidere, enquanto ainda há tempo de escolher um caminho diferente. E enquanto você ainda está aqui, enquanto o seu coração ainda bate e os seus ouvidos ainda recebem esta palavra, ainda há tempo. Ainda existe uma porta aberta. Ainda existe uma voz que chama. E nas próximas partes desta pregação, vamos mergulhar fundo em cada detalhe que as Escrituras revelam sobre o inferno, para que nenhuma alma que ouvir esta mensagem seja pega de surpresa pela eternidade. Se este canal tem sido uma fonte de edificação espiritual para você, inscreva-se agora e ative o sininho. Cada pregação que compartilhamos aqui é preparada com oração e dedicação, para que a palavra de Deus chegue ao seu coração de forma viva
e transformadora. E antes de continuarmos, quero te convidar para algo especial. Temos um material chamado 21 Dias para Restaurar Sua Intimidade com Deus, disponível no primeiro comentário fixado abaixo. Se você sente que a sua vida de oração esfriou, que a presença de Deus parece distante, esse e-book foi preparado com cuidado para te ajudar a reencontrar esse lugar de comunhão com o Pai. Olhe o primeiro comentário e dê esse passo hoje. Quando Jesus falou sobre o inferno, ele não escolheu palavras suaves. Ele não procurou amenizar o peso do que estava dizendo. E há um motivo profundo para isso. A gravidade de uma realidade exige a sobriedade de quem a anuncia. E o Senhor Jesus, movido por amor genuíno às almas, escolheu ser absolutamente honesto. Uma das descrições mais perturbadoras que Jesus usou para o inferno aparece em Marcos capítulo 9, nos versículos 47 e 48. Ali ele diz: é melhor entrar no reino de Deus com um só olho do que, tendo 2 olhos, ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Essas palavras não são de um profeta distante, são do próprio Cristo. A expressão onde o verme não morre é uma das mais intrigantes e também uma das mais reveladoras de toda a Escritura. Ela vem do profeta Isaías, capítulo 66, versículo 24, onde o Senhor fala da condição final dos que se rebelaram contra ele. Jesus a retoma deliberadamente, porque queria que seus ouvintes entendessem. O inferno é um estado de deterioração que nunca se completa. Pense por um instante no que isso significa. Um verme que não morre é a imagem de algo que continua consumindo sem jamais terminar o que começou. É destruição sem fim. É um processo sem conclusão. E essa imagem foi escolhida por Jesus não para a poesia, mas para a verdade. Para que nenhuma alma se engane pensando que o inferno simplesmente acaba algum dia. O fogo que não se apaga acompanha essa mesma lógica. No Antigo Testamento, o fogo eterno era símbolo do julgamento divino que não pode ser extinto pela vontade humana. Em Apocalipse capítulo 20, versículo 10, o apóstolo João escreve: o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já se encontravam a besta e o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. A expressão pelos séculos dos séculos no grego original é eistos aionas ton aionon, que é a forma mais enfática de expressar eternidade em toda a língua grega. Não é por muito tempo, não é por uma era, é a afirmação mais absoluta de permanência que a linguagem bíblica conhece, e ela é usada para descrever o tormento no lago de fogo. Há pessoas que tentam interpretar o fogo do inferno como algo meramente simbólico. Dizem que é apenas uma metáfora de separação, que não deve ser tomado literalmente. Mas há um problema sério nessa abordagem. Se o fogo é simbólico, o símbolo de que seria? E se o símbolo de algo é assustador, quão mais aterradora deve ser a realidade que ele representa? A lógica das Escrituras funciona assim. Os símbolos sempre apontam para algo maior do que eles mesmos. Se o fogo, que já é uma das imagens mais terríveis que a mente humana consegue conceber, é apenas um símbolo para a realidade do inferno, então a realidade em si é incompreensivelmente mais severa do que o símbolo sugere. E há ainda outra dimensão do inferno que a Bíblia revela com clareza. O inferno é um lugar de completa ausência da presença de Deus. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9, diz: esses sofrerão a penalidade da ruína eterna, banidos da presença do Senhor e da glória do seu poder. Ruína eterna, banimento da presença do Senhor. Para entender o peso disso, você precisa compreender o que é a presença de Deus. Tudo o que é bom neste mundo, absolutamente tudo, desde o calor do sol da manhã até o amor de uma mãe por seu filho, desde a capacidade de sentir alegria até a beleza de uma flor no campo, tudo isso existe porque Deus sustenta a criação com a sua presença. Se você retirar completamente a presença de Deus de um lugar, você retira toda a bondade, toda a luz, todo o conforto, toda a beleza, toda a esperança. O que sobra não é apenas sofrimento. É a ausência total de tudo o que faz a existência valer alguma coisa. Isso é o inferno segundo as Escrituras. E a mente humana,
que foi criada para a comunhão com Deus, que carrega em si mesma a imagem do Criador, essa mente vai reconhecer para sempre o que perdeu. Não haverá embotamento, não haverá esquecimento. A consciência permanecerá intacta e, com ela, a plena compreensão de que aquela separação foi uma escolha e que essa escolha tem consequências eternas. Isso é o que torna a mensagem do inferno tão urgente. Não é crueldade anunciá-la, é amor. É o mesmo amor de quem vê alguém caminhando em direção a um precipício e grita com toda a força de seus pulmões para que pare, para que olhe, para que reconsidere enquanto ainda há tempo. E enquanto você ainda está aqui, enquanto o seu coração ainda bate, enquanto os seus pulmões ainda recebem ar, ainda há tempo. Ainda existe uma porta aberta. Ainda existe uma voz que chama, e essa voz tem nome. É Jesus Cristo, o único que desceu até as profundezas da morte e ressurgiu com as chaves do inferno e da morte nas mãos, conforme Apocalipse capítulo 1, versículo 18. Ele não veio apenas para nos contar sobre o inferno. Ele veio para que não precisássemos ir até lá. E essa é a boa notícia que precisamos guardar no coração enquanto seguimos esta pregação, porque há ainda muito mais que as Escrituras revelam sobre esse lugar, e cada detalhe importa para a alma que quer viver com sabedoria diante da eternidade. Há uma pergunta que muitas pessoas carregam no coração, mas poucas têm coragem de fazer em voz alta. Como um Deus de amor pode criar um lugar como o inferno? É uma pergunta honesta, e merece uma resposta honesta, fundamentada nas próprias Escrituras, sem rodeios e sem falsas consolações. A primeira coisa que precisamos entender é que o inferno não foi criado para os seres humanos. Em Mateus capítulo 25, versículo 41, Jesus diz claramente: "Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos." O inferno foi preparado para o diabo e para os seus anjos. Esse é o destino original desse lugar. Isso muda completamente a forma como enxergamos a questão. Deus não criou o ser humano com a intenção de mandá-lo ao inferno. Pelo contrário, desde antes da fundação do mundo, o plano de Deus era a comunhão eterna com a sua criação. O inferno não é o plano A de Deus para a humanidade. É o resultado de escolhas feitas em rebeldia contra ele. A segunda coisa que precisamos compreender é que o amor verdadeiro nunca pode existir sem a liberdade de não amar. Deus criou os seres humanos com livre-arbítrio, e isso não foi um erro, foi uma escolha deliberada e sábia. Um amor forçado não é amor, é escravidão com outro nome. E se existe liberdade real para amar a Deus, existe necessariamente liberdade real para rejeitá-lo. E se existe liberdade real para rejeitá-lo, existe uma consequência real para essa rejeição. O inferno, nesse sentido, não é Deus punindo arbitrariamente. É Deus respeitando para sempre a escolha daqueles que disseram não a Ele durante toda a sua vida. C.S. Lewis, o grande escritor cristão, expressou isso de forma poderosa ao dizer que as portas do inferno são trancadas por dentro. Não é Deus que fecha a porta sobre as pessoas. São as próprias pessoas que, em sua rejeição contínua e deliberada, escolhem permanecer separadas dele. E Deus, em sua justiça perfeita, honra essa escolha eternamente. Mas há uma terceira dimensão que a Bíblia nos revela sobre a natureza do inferno e que está profundamente ligada à santidade de Deus. Em Abacuque capítulo 1, versículo 13 está escrito: "Os teus olhos são tão puros que não podem ver o mal, não podes contemplar a iniquidade." A santidade de Deus não é apenas um atributo entre outros, ela é a essência do que Ele é. Quando compreendemos a santidade absoluta de Deus, começamos a entender que o pecado não é apenas uma falha moral. É uma violação da natureza mais fundamental do universo. É uma agressão contra a própria fonte de toda bondade, toda justiça e toda verdade. E uma violação dessa magnitude exige uma resposta proporcional à grandeza de quem foi ofendido. Imagine que alguém insulta uma criança na rua. A reação da sociedade é de reprovação. Agora imagine que esse mesmo insulto é dirigido a um rei. A gravidade da ofensa cresce com a dignidade de quem foi ofendido. Agora, eleve isso ao infinito. A ofensa contra o Deus eterno, santo e infinito
carrega um peso que nenhuma mente humana consegue mensurar completamente. É por isso que a justiça divina exige uma resposta eterna para o pecado eterno, não porque Deus seja cruel, mas porque Ele é perfeitamente justo, e a perfeição da sua justiça não pode ser satisfeita com uma punição inadequada à gravidade da ofensa. Romanos capítulo 6, versículo 23, nos lembra: o salário do pecado é a morte, e essa morte não é apenas física, é separação eterna de Deus. Mas aqui, neste ponto exato, precisamos deixar que a graça entre na pregação, porque Deus não apenas declarou qual é o salário do pecado, Ele mesmo pagou esse salário em nosso lugar. O mesmo versículo de Romanos continua: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Jesus Cristo desceu à terra não como um filósofo com boas ideias. Ele desceu como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, conforme João capítulo 1, versículo 29. Ele tomou sobre si a ira que nós merecíamos. Ele sofreu na cruz o afastamento de Deus que era nosso por direito, quando clamou: Deus meu, por que me abandonaste? Aquele grito na cruz não foi desespero sem sentido. Foi o Filho de Deus experimentando, por amor a cada alma humana, a separação que o inferno representa, para que nós não precisássemos experimentar isso para sempre, para que houvesse um caminho de saída, uma porta de escape, uma ponte sobre o abismo que o pecado criou. E essa ponte tem nome, tem rosto, tem cicatrizes nas mãos e nos pés. Ela se chama Jesus. João capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não existe outro caminho. Não existe outra religião, outra filosofia, outra prática espiritual que possa fazer o que Cristo fez na cruz do Calvário. A existência do inferno, longe de contradizer o amor de Deus, na verdade revela a profundidade desse amor. Porque foi justamente para nos salvar do inferno que o Filho de Deus deixou o esplendor do céu, se revestiu de carne humana, viveu entre nós, sofreu por nós e morreu em nosso lugar. Um amor que não tivesse a seriedade do inferno no horizonte seria um amor sem custo. E um amor sem custo é apenas sentimentalismo. O amor de Deus é real porque custou tudo. E é justamente essa realidade que precisamos levar para o próximo passo desta pregação, porque há ainda aspectos do inferno que as Escrituras revelam com detalhes que precisam ser compreendidos por todo aquele que deseja viver com discernimento e sabedoria espiritual. Existe algo que a maioria das pessoas nunca para considerar de verdade. O inferno não é apenas um destino distante reservado para os piores criminosos da história. As Escrituras revelam que o caminho que leva até lá é mais familiar do que qualquer um gostaria de admitir. E entender isso não é para nos paralisar com medo, mas para nos despertar com sabedoria. Em Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14, Jesus pronunciou uma das declarações mais sóbrias de todo o seu ministério. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Mas estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que o encontram. Essas palavras não vieram de um profeta do julgamento, vieram da boca de Jesus, que amava as multidões, que chorou sobre Jerusalém, que curou e restaurou onde quer que fosse. E foi esse mesmo Jesus quem disse que muitos caminham pela estrada larga. Não alguns, não poucos, muitos. A estrada larga não é necessariamente o caminho do crime declarado ou da maldade óbvia. A estrada larga é qualquer caminho que não passa pela porta estreita de Cristo. É a vida religiosa sem transformação genuína. É a frequência à igreja sem entrega real ao Senhor. É o conhecimento da Bíblia sem obediência ao que ela ensina. E isso nos leva a uma realidade que as Escrituras abordam com seriedade e que precisa ser dita sem rodeios. Existe a possibilidade de uma pessoa frequentar a igreja a vida inteira, conhecer versículos de cor, participar de grupos de oração e ainda assim não ter uma relação verdadeira com Jesus Cristo. E essa possibilidade é aterradora. Em Mateus capítulo 7, versículos 21 a 23, Jesus mesmo adverte: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus,
mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Preste muita atenção. Essas pessoas faziam coisas em nome de Jesus, profetizavam, expulsavam demônios, faziam obras extraordinárias e ainda assim, no dia do julgamento, ouviram as palavras mais terríveis que qualquer alma pode ouvir: nunca vos conheci. Não é que eles estivessem fora da religião, é que estavam fora do relacionamento. E há uma diferença enorme entre essas duas coisas. A religião pode ser performática, pode ser herdada, cultural, social. Você pode ter crescido em lar cristão, ter sido batizado, ter cantado nos coros da igreja por décadas e ainda assim nunca ter entregado genuinamente o coração ao Senhor Jesus. A questão não é o que você fez em nome de Deus. A questão é se Deus te conhece e se você o conhece de verdade. João capítulo 17, versículo 3, registra as palavras de Jesus em oração ao Pai. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A vida eterna é conhecer a Deus, não apenas saber sobre Ele, não apenas ter informações teológicas corretas sobre Ele, mas conhecê-lo com a intimidade de quem caminha com Ele diariamente. E aqui chegamos a um ponto delicado, mas necessário. Há uma tendência no mundo de hoje de acreditar que Deus é tão misericordioso que no fim todos serão salvos. Que o inferno existe talvez como conceito, mas que nenhuma alma realmente chegará até lá. Essa crença tem um nome teológico: universalismo. E ela contradiz frontalmente o ensino de Cristo. Em João capítulo 3, versículo 36, está escrito com clareza absoluta: aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Aquele que não obedece ao Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Não há ambiguidade. A ira de Deus permanece. Não passa automaticamente. Não se dissolve com o tempo. Ela permanece sobre aquele que rejeita o Filho. E Apocalipse capítulo 20, versículos 12 a 15, descreve o julgamento final com uma nitidez que tira o fôlego. Os mortos são julgados de acordo com suas obras, registradas nos livros. E quem não é encontrado no livro da vida é lançado no lago de fogo. Esse é o julgamento final, definitivo e irreversível. A palavra irreversível precisa pousar no coração de quem ouve isso, porque uma das grandes ilusões que o inimigo planta na mente humana é a de que sempre haverá tempo depois, que amanhã você se dedicará mais, que quando a vida acalmar você vai se aprofundar na fé, que no leito de morte ainda dará tempo de se arrepender, mas a Bíblia não garante amanhã para ninguém. Hebreus capítulo 9, versículo 27, diz com sobriedade: assim como os homens têm pela frente o destino de morrer uma vez, e depois disso, o juízo, uma vez, não há reencarnação, não há segunda chance depois da morte, não há purgatório que apague o que ficou por resolver nesta vida. A morte é a porta que fecha a temporada de escolhas, e o juízo é o que vem imediatamente depois. Isso não é para encher de terror a alma que ama a Deus. Para quem está em Cristo, o juízo não é motivo de pavor, porque Jesus já carregou sobre si a condenação que nos cabia. Mas para quem ainda está fora dele, para quem ainda está adiando essa decisão, essa verdade deveria ser um chamado urgente ao arrependimento. A porta ainda está aberta. O convite ainda está de pé. E nas próximas partes desta pregação, vamos olhar para aquilo que as Escrituras revelam sobre o que realmente leva uma alma a esse lugar e o que significa caminhar com segurança para a eternidade enquanto ainda há tempo de escolher o caminho certo. Se as partes anteriores desta pregação trouxeram peso ao coração, é porque a verdade tem esse poder. Ela não deixa a alma indiferente. E agora, diante de tudo o que as Escrituras revelam sobre o inferno, surge a pergunta mais importante de toda esta mensagem: o que garante que uma alma não chegará até lá? A resposta da Bíblia é simples, mas profunda o suficiente para ocupar uma eternidade de reflexão.
Em Atos capítulo 4, versículo 12, o apóstolo Pedro declara diante do Sinédrio: em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Nenhum outro nome. Apenas Jesus. Mas o que significa ser salvo? Essa palavra foi tão usada nos meios religiosos que muitas vezes perdeu o peso que carrega. Ser salvo não é repetir uma oração em uma reunião de avivamento e continuar vivendo exatamente como antes. Ser salvo é uma transformação genuína da alma, operada pelo Espírito Santo, que muda a direção de toda uma vida. Em Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10, Paulo explica com precisão: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois é com o coração que se crê para a justiça e é com a boca que se confessa para a salvação. Dois elementos inseparáveis: crer no coração e confessar com a boca. Crer no coração não é uma adesão intelectual. Não é apenas concordar que Jesus existiu historicamente. É uma confiança absoluta e pessoal de que ele morreu pelos seus pecados, que ressuscitou dos mortos e que é o Senhor de toda a criação. É uma entrega que transforma a maneira como você vive, como você escolhe, como você ama e como você enfrenta as dificuldades da vida. E confessar com a boca não é apenas dizer palavras certas na hora certa, é viver de forma coerente com o que você diz crer. É que a sua vida seja o testemunho vivo do Evangelho que você proclama. É que as pessoas ao seu redor, ao observarem como você age nas situações difíceis, nas injustiças, nas perdas, possam perceber que há algo diferente em você, algo sobrenatural. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, declara com autoridade: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que se tornaram novas. Nova criatura. Não uma versão melhorada da antiga, não alguém que simplesmente adotou novos hábitos religiosos. Uma criatura nova, com um coração novo, com desejos novos, com uma visão completamente diferente da vida e da eternidade. Há pessoas que vivem anos dentro da igreja sem jamais experimentar essa transformação. E muitas vezes isso acontece porque nunca houve um confronto real com a verdade do Evangelho. Nunca houve aquele momento em que a alma se viu diante do espelho da palavra de Deus e reconheceu com honestidade: eu sou um pecador, eu preciso de um Salvador, e esse Salvador é Jesus Cristo. O arrependimento verdadeiro é o ponto de partida, não uma tristeza passageira por ter feito algo errado, mas uma mudança profunda de direção, um retorno ao Pai, como o filho pródigo de Lucas capítulo 15, que levantou, voltou para casa e disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Essa é a postura que abre a porta da salvação. E Deus, que é rico em misericórdia, conforme Efésios capítulo 2, versículo 4, corre ao encontro daquele que retorna. Assim como o pai da parábola viu o filho ainda de longe e correu para abraçá-lo, Deus não espera que você chegue completamente transformado para te acolher. Ele te acolhe no caminho, ainda cheio de farrapos, ainda com o cheiro do lugar de onde você veio. Mas essa misericórdia, que é real e ilimitada, tem uma condição que muitas pessoas ignoram. Ela precisa ser recebida enquanto ainda há tempo. A parábola do filho pródigo termina com o filho em casa. Mas há outra história nas Escrituras, a do homem rico e Lázaro, onde não há retorno possível, onde a separação já é definitiva, onde o abismo já está estabelecido. A diferença entre essas duas histórias é o tempo. O filho pródigo voltou enquanto o pai ainda estava vivo. O homem rico só reconheceu o que havia perdido depois que a morte fechou todas as portas. E é por isso que esta mensagem importa agora, não amanhã, não quando você tiver tempo, agora. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9, traz uma das promessas mais reconfortantes de toda a Escritura. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Toda. Não existe pecado grande demais para a graça de Deus. Não existe história suja o suficiente para que o sangue de Cristo não possa limpar. Mas essa promessa precisa ser ativada pela confissão, pelo arrependimento.
pela fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Ela não funciona automaticamente. Ela funciona para aquele que se aproxima de Deus com um coração honesto e disposto a ser transformado. Se você chegou até aqui nesta pregação e algo dentro do seu coração foi tocado, se há uma inquietação que você não consegue ignorar, não descarte essa sensação. Esse é o Espírito Santo trabalhando. Esse é o amor de Deus chamando a sua alma pelo nome. E enquanto você ainda sente esse chamado, você ainda tem tempo de responder, porque há uma diferença eterna entre aqueles que ouviram e responderam, e aqueles que ouviram, sentiram o peso da verdade, e mesmo assim escolheram deixar para depois. E a proclamação desta mensagem avança agora para o seu ponto final, onde cada fio desta pregação será reunido em uma conclusão que esperamos que fique gravada no coração de cada alma que a escutou. Chegamos ao fim desta pregação com o coração cheio de uma só certeza. Deus não quer que nenhuma alma se perca. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, declara que Ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Esse é o coração do Pai. O inferno é real. A Bíblia o confirma. Mas a salvação também é real. E ela está ao alcance de qualquer alma que se volte para Jesus hoje. Não deixe que esta verdade passe por você, sem deixar raízes. Se este conteúdo edificou a sua vida, inscreva-se no canal agora, ative o sininho e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Deixe o seu comentário abaixo. Ele nos abençoa muito. E se deseja aprofundar a sua intimidade com Deus, o nosso e-book 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus está no primeiro comentário fixado. Continue assistindo aos próximos vídeos que aparecerão na tela. Deus abençoe você.